Você já se preocupou em agradar a Deus? Normalmente isso nem passa por nossa cabeça. Nos preocupamos em agradar alguém que caminha conosco, talvez um filho, uma filha, um esposo, um amigo, patrão, empregado, enfim, em muitos momentos estamos sim preocupados em agradar pessoas, mas nem sempre estamos preocupados em agradar a Deus. E agradar a Deus tem um preço muito alto. E por isso que muitas das vezes as pessoas fogem dessa possibilidade de pelo menos tentar agradar a Deus. Na verdade, a graça de Deus derramada sobre nós torna esta missão um prazer e não um peso. Mas o preço, ainda assim, é alto. É o preço da renúncia, é o preço de ter que abrir mão de muitas coisas que sonhamos e pensamos. E automaticamente, atender aquilo que a Bíblia diz, ter para a nossa vida como vontade, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Deus está à procura de homens e mulheres segundo o seu coração, de pessoas que conseguem agradá-lo, não apenas com palavras, mas com a vida. Eu quero ler um texto da palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, que diz assim: O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. Veja só, a Bíblia diz que Deus naquele momento já havia escolhido um homem segundo o seu coração. O contexto desse texto é um momento onde Israel estava precisando de um rei. Eles acabam atropelando o momento de Deus e pedem Saul por rei. Escolhem e aquele homem é coroado e ungido como rei. Mas Deus não havia pensado em Saul, Deus havia pensado em Davi. Naquele momento, ainda jovenzinho, cuidando do rebanho do seu pai, alguém simples que mal sabia lidar com as coisas do campo, mal sabia ele. Deus o havia escolhido para ser o rei de Israel. Não um rei qualquer, mas o rei que maior conquista teria para Israel. Nenhum rei conquistou tanto território, tanta fortuna para um reinado como Davi. Foi um homem audacioso, mas não foram as conquistas de Davi que deu a Davi o título de um homem segundo o coração de Deus. Pelo contrário, essas questões vieram como consequência, mas ele conseguiu agradar, alegrar o coração de Deus, conseguiu fazer Deus sorrir a partir de uma série de comportamentos que ele pôde deixar bem claro na sua vida, no seu dia a dia. Uma das coisas que a Bíblia vai dizer no Salmo 19, verso 7 e o verso 10 é o seguinte: a lei do Senhor é perfeita, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Esse é um texto de Davi. E a partir do que ele escreve, podemos chegar à conclusão de que um homem segundo o coração de Deus é um homem que valoriza o sagrado. Escute o que a Bíblia diz. Ele declara, Davi, a lei do Senhor é perfeita. Hoje estamos vendo um tempo de vazio espiritual. As pessoas já não mais valorizam o sagrado. O sagrado se transformou num pedaço muito pequeno na nossa agenda num domingo à noite, quando na verdade, de segunda a segunda, todos os dias, todos os momentos, o sagrado deveria fazer parte da nossa rotina de vida. O que é isso? O que tem a ver essa expressão sagrado? Isso envolve nosso respeito a Deus, não tomar o nome de Deus em vão, não brincar com as coisas de Deus, de reverenciá-lo, de adorá-lo, de prestar culto a Ele, de poder olhar para Deus como a pessoa mais importante na sua vida e que a partir dele tudo acontece, tudo se estabelece, ele na verdade precisa ser o seu e o meu porto seguro. E o homem segundo o coração de Deus consegue valorizar o sagrado. Hoje as pessoas estão banalizando o sagrado, até porque, infelizmente, muitos líderes religiosos avacalharam com a fé e muitos tornaram a fé um comércio. Fizeram com que, na verdade, isso pudesse afetar o coração, a mente das pessoas. Mas nem por isso podemos ter isso como desculpa para dizer não quero conviver com Deus, não quero buscá-lo, não quero orar, não quero depender dele. Se você começar a valorizar o sagrado, você vai conseguir alegrar o coração de Deus. Uma segunda questão, também muito clara na palavra de Deus, no Salmo 19, agora no verso 12, que diz assim: quem pode entender os próprios erros? É uma pergunta. Depois o próprio salmista Davi declara: expurgando tu de todos os que me são ocultos. Na verdade, ele está falando para Deus
que em algum momento ele viveu com alguns segredos, ocultando, escondendo de Deus uma série de coisas, não apenas de Deus, mas de pessoas com as quais ele convivia. Também nesse texto ele revela que o desejo dele é que Deus pudesse expurgar, tirar, eliminar, colocar para fora tudo aquilo que estava oculto na vida de Davi. Davi pede isso com ousadia. E é tão interessante esse fragmento da palavra de Deus, porque mostra também um segundo valor de um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que não vive com segredos. A sua vida é transparente, é um livro aberto, tanto para a família, como para os amigos, quanto na igreja, enfim, na sociedade de forma geral. A vida dele é, na verdade, um livro aberto. Muitas pessoas vivem hoje com muitos segredos, especialmente nesse tempo onde a internet tem promovido de forma muito sorrateira e com certeza falsa uma expectativa que as pessoas têm de que estão ali no momento privado, particular. Isso não é verdade. Ao mesmo tempo que ela diz para você, que a internet diz para você que ali só está você, né, e mais ninguém, você está automaticamente conectado com o mundo. Não é um ambiente privado, mas é um momento onde você se expõe. Mas isso aí não é o problema. O maior problema é acharmos que podemos viver com segredos quando Deus está nos olhando o tempo todo. Não para nos punir, mas para nos corrigir em amor e dizer, olha, não vale a pena viver com esse fardo de um segredo onde pessoas estão sendo prejudicadas, pessoas que você ama inclusive, e você não pode cair na besteira de viver desse jeito. É preciso que haja libertação nesse sentido e você comece a caminhar debaixo de verdade e de sinceridade. Deus, na verdade, não está à procura de homens e mulheres perfeitos. Esses homens e mulheres não existem. E se alguém se diz perfeito, não conhece a palavra de Deus. A Bíblia diz que todos somos pecadores, todos, eu, você, todos somos pecadores. E se alguém diz que não comete pecado, segundo a palavra de Deus, esse alguém é mentiroso. A verdade de Deus não habita nessa pessoa. Nós somos, sim, pessoas que erram, que caem, que cometem falhas. No entanto, Deus quer que você viva sem segredos. Quantas pessoas vivem uma vida dupla? Tem duas famílias, levam 10, 15 anos escondendo isso, de repente vem tudo à tona. Tem falcatrua na área financeira, de repente vem tudo à tona. Não vale a pena ser escravo de alguns segredos pecaminosos em especial. Por último, a Bíblia está dizendo também uma terceira característica de um homem segundo o coração de Deus. Agora no versículo 13 do Salmo 19. Olha o que diz. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. O que Davi está dizendo? Um homem segundo o coração de Deus é aquele também que não permite ser dominado pela soberba. O que é soberba? É você olhar para o outro e achar que o outro é um nada diante de você. E achar que você é alguém mais especial, mais importante. Somos iguais diante de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Talvez você tenha privilégios que o outro não tenha, você tenha conquistado algumas coisas que o outro ainda não conquistou, mas isso não nos garante o direito de achar que somos melhores, maiores, mais importantes. Que besteira! Um homem segundo o coração de Deus é simples, é humilde, não traz sobre ninguém essa humilhação baseada na soberba. Eu quero dizer para você de que Deus espera sim que antes de agradar pessoas, você e eu possamos aprender a agradá-lo. Agradar a Deus é algo muito importante. O Salmo 37 diz que quando nós agradamos a Deus, Deus realiza os desejos do nosso coração. Aprenda a agradar a Deus. Em nome de Jesus, faça disso um desafio e Deus vai te honrar, te abençoar. Um homem segundo o coração de Deus tem crédito com Deus e orações serão respondidas.